dia, igreja. Importante, mais uma vez, esse momento de juntos estarmos aqui para cultuar a Deus, para agradecer, e este momento de culto, poder celebrar a ceia. É sempre bom lembrar os irmãos que o período da ceia, ela não está aqui com o propósito de expor ninguém, de censurar ninguém, mas ela tem um único motivo de fazer com que você tenha essa comunhão com Cristo. Lembre-se do que Ele fez pela sua vida, e se houver alguma coisa que foge dos princípios, e com certeza isso sempre acontece, Deus virá com graça, com a tua presença, irá estar fortalecendo a sua vida, né? Então, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5, eu quero fazer essa abertura. Também quero, enquanto você, se não quiser acompanhar pela tela, é bom também aprender, a não perder nessa prática de manusear a Bíblia, mas quero lembrar que no mês de março, nós teremos aí, durante as semanas, né? Ainda não estipulei o dia, mas no mês de março, todo mês de março, nós teremos durante a semana à noite, o nosso culto aqui de oração, pedindo a Deus o direcionamento para tudo que nós precisamos. Então, gostaria que você já também se programasse com relação a isso, né? Uma outra dúvida que eu também fico, eu não sei como é que anda as festividades no período de carnaval em São Gonçalo. Aonde você mora, por onde você conhece, ainda existe ainda festa de carnaval ainda aqui em São Gonçalo? Sim ou não? O Luiz está dizendo que não. Aqui, Rio do Ouro fecha. Voltou a ter novamente o Jardim Alcântara. Quem mora lá na Trindade? Érica, tem festa lá? Na praça, né? Nova Cidade. Qual outros lugares que nós conhecemos? Aqui no Coelho tem, aqui não, né? Então, eu estava esses dias visitando o bispo Martim Lutero, e aí estava conversando com ele sobre isso, né? Como que ele faz? A igreja dele é lá na Tijuca, então a escola de samba, acho que Unidos da Tijuca, faz o ensaio, todas as festas na rua dele, né? E ele falou: pastor, isso começa, não é a semana do carnaval não, é o mês inteiro. E aí, na verdade, quem estava passando isso para mim era a esposa dele. E aí, eu falei: mas aí, como que vocês fazem? A gente tem culto, mas tem culto só de manhã? Não, tem culto à noite. E aí, como é que a gente aproveita aquele pessoal lá que está bêbado, vestido de fantasia, a gente leva lá para a igreja, a gente ora, expulsa, reconcilia, né? Então, é muito importante a gente ouvir isso, para a gente estar refletindo, né? Se vale a pena, nesse período aí, à noite de dezembro, de carnaval, a gente fechar ou não, tá? Mas eu não sei como que as igrejas estão se comportando aqui com relação a isso, né? Então, já estou fazendo esse levantamento para a gente pedir assim a direção. Sei também que nesse período, uma igreja aqui do Coelho que tem muito dinheiro, o pessoal viaja a semana inteira, e aí, período de carnaval, alguns até esticam, né, um pouco mais. Também existe essa dificuldade, né? E a preocupação com relação também à segurança, né? Conversando ontem com o pastor
Denilson Brasil, né? Ele estava falando, nós estávamos falando sobre as mudanças que a igreja teve, né? Então, isso é uma cultura nossa, né? Que a gente já traz desde a igreja local, que no período de dezembro, à noite, a gente não tinha culto, mas é bom a gente fazer esse levantamento para a gente rever essa questão, tá? Versículo 3 ao versículo 5, depois do seu sofrimento, versículo 3, o meu está aqui, 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem, Atos 1, 3, 5, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus, né? Esse capítulo, o capítulo 2, vai anteceder essa promessa. A gente percebe que durante esse período aqui, alguns, quando perguntam, né, o que é o dia de Pentecostes, é o batismo com o Espírito Santo, né? Foi quando aconteceu o batismo. Não foi, né? Passou a ser também, né? Mas tinha um outro propósito, né? A princípio tinha um outro propósito. Porém, a gente precisa observar que em Atos capítulo 2, também é o início, né, da própria igreja do Senhor, onde por enquanto eles estavam em um grande seminário, com teoria, com o mestre presente, vendo o próprio, que o discipulava, orientando, corrigindo algumas coisas. E agora, a partir do capítulo 2, eles vão para a aula de campo. Para quem aí é acadêmico ou que está estudando, sabe o que é isso, né? Onde você vai ver na prática aquilo que você está estudando. E aí você vai ver entre a teoria e a prática e o dia a dia, que muitas coisas vão ser adaptadas, ajustadas para aquela situação ali, tá? Então, nós podemos observar aqui que no capítulo 2, vai começar a igreja, né? A igreja agora expandindo de fato. Mas tem um ponto aqui, não tem outro texto aqui. É importante dizer que o nosso propósito como igreja é de não ficar, né, reunidos simplesmente e sem ter a prática. Então, esse ir e pregar o Evangelho é o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. É isso que dá vida, é isso que traz crescimento, é isso que movimenta os nossos corações. E é importante também lembrar que o próprio Jesus, ele não falou algo que ele mesmo não fez. O primeiro a ir foi ele, né? Ele falou, estou indo para o Pai. Então, ele mostra, em tudo, Jesus mostra a sua prática, de não somente falar, mas de mostrar que assim como ele estava saindo para o Pai, o Evangelho de João, ele vai fazer uma oração em favor daqueles que ficam, mas da mesma maneira com que ele foi, né, os discípulos também precisavam ir, para que depois, mais à frente, pudesse ter um encontro com ele, quando ele estivesse voltando. Mateus 16, nós vamos ver essa palavra que Jesus vai estar dando para Pedro, que no caso aqui ele está representando a todos os seus colegas, né? Mateus 16, versículo 17 a 21, respondeu-lhe Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, né,
não poderão vencê-las. E lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra e terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, nós podemos aqui observar que, além de eles serem enviados, eles não seriam enviados sem primeiro estar sendo capacitados. Existe outro texto que vai dizer que eles, ao ser batizados, receberão poder e autoridade. Então, aqui nós podemos ver a conexão de um texto ao outro. Eles estarão recebendo o poder de Deus, através da sua oração, em contato com o Pai, tudo aquilo que estivesse, segundo a convicção do seu coração, daquilo que Deus tinha falado, eles teriam poder e eles teriam autoridade. Então, irmãos, nos dias de hoje, o que mais tem a ausência é de poder e de autoridade, de uma maneira legal, de uma maneira íntegra. E nós sabemos que isso acontece na vida secular, como dentro da igreja. E a diferença que faz com que a pessoa receba esse poder, tenha essa autoridade, seja essa pessoa transparente, é quando de fato ela tem essa comunhão com Deus, ela tem esse contato. E Atos capítulo 1, Jesus vai estar dizendo para eles: permaneçam, e aguarde, esteja ali. Então, quando nós permanecemos na palavra, quando nós aguardamos para que as coisas de Deus aconteçam, isso é algo natural na nossa vida, que vamos recebendo esse poder e essa autoridade. Vamos fazer uma oração? Amém, Senhor. Neste exato momento, essa proposta que está no meu coração, em trazer um estudo sobre o livro de Atos, em forma de estudo, de pesquisa, com muita calma, eu te peço, ajude-me. Eu sei que é um assunto inesgotável, que por mais que a gente fique meses em um versículo apenas, ou em um capítulo, não tem como expor toda a Escritura. Não por falta de conhecimento, não por falta de tempo, mas porque as revelações do Senhor, elas vão surgindo a cada momento, a cada tempo, a cada necessidade. Mas nesse exato momento, a proposta que o Senhor tem colocado aqui no meu coração, me ajude, para que junto com os nossos irmãos, nós possamos ser essa igreja atuante, e que, assim como os discípulos, possamos vencer os traumas, os medos, e lembrar das promessas dele, e ir de fato para o encontro, para a casa do Senhor, para estar na presença dele. Na tua presença, Senhor, é que nós receberemos esse poder e essa autoridade. Que assim seja, e que teu nome seja glorificado. Como era o Pentecoste no Antigo Testamento? Esta era a quarta festa anuais dos judeus, e aí você pode ver que os judeus gostavam muito de festa, Era a Páscoa, pães asmos, as primícias, e no 50º dia, na contagem de 50, o último dia, acontecia a festa de Pentecoste. Então, a festa de Pentecoste durava 7 semanas, desde o dia seguinte da Páscoa. Eu, quando estava fazendo a pesquisa, lendo bastante sobre história, eu falei assim: olha, o pessoal aqui do Coelho parece um povo judeu, porque o pessoalzinho que gosta de festa, esse público aqui nosso, você sabia disso? Aonde tem uma festa, aonde tem uma comida, aonde tem um momento de movimentar a igreja, isso é bom, Mostra que é um povo que tem essa alegria de poder servir, de poder oferecer. Então, não tem nenhum problema com relação a essas questões, Então, nesse dia dos pães asmos assados, deveriam ser trazidos pelos judeus, juntamente com as suas ofertas e sacrifícios de animais. Então, estou aqui resumindo, para que a gente possa entender o que significa, o que era as primícias.
e, além de tudo, era um dia de grande alegria, porque eles vinham ali agradecendo a Deus pela provisão da colheita, por tudo aquilo que Deus tinha feito, por todos os recursos. E mais tarde, também lembrando também o livramento, né, da escravidão do próprio Egito. Mais tarde o Pentecoste passou, a festa de Pentecoste passou a ser lembrado como essa transmissão, essa passagem da lei de Deus, através de Moisés, para o povo. Então eles passaram a comemorar mais tarde essa passagem das leis dos 10 mandamentos. E vamos ver na nova aliança, agora com Cristo, que o significado ainda acrescentou mais, não é que mudou. Então, além de termos o agradecimento, de termos esse momento festivo de gratidão, lembrando daquilo que Deus nos libertou. Então, lembrando que essa festa, ela é contada desde a Páscoa, né? Vem contando várias festas e finaliza com ela. Lembra das leis, né? Aonde vai nos ajudar, porque as leis têm esse propósito de orientar, de te corrigir, de colocar limite. E finalizando com o derramar do Espírito Santo de Deus, tá? Então, vamos lá agora ao Atos capítulo 2. Versículo 2, vamos pegar o versículo 1 e versículo 2, né? Chegando o dia de Pentecostes, então a gente já teve uma breve noção do que é o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Deixa só, antes de falar o versículo 2, falar um pouquinho sobre este lugar, né? Este lugar hoje nós temos como a congregação, como a igreja, como esse momento de estar próximo, de ouvir uma mensagem assim, coletiva, né? Então, como que é importante você entender isso? Que o que aconteceu desde o Antigo Testamento, passando pela Nova Aliança, que é hoje, né? O cumprimento, se repete os dias de hoje. Então, este momento que nós estamos reunidos aqui, né, não é uma mera casualidade, não é um costume, uma cultura somente aqui do nosso país. Se você tem um amigo, um parente, alguém da família, eu conheço muitos irmãos em Cristo que estão morando em vários países, né, sem ser o Brasil, em que hoje, pleno domingo, em horário diferente aqui do nosso, né, estão saindo para adorar o Senhor. Então, você foi convocado diante das multidões para estar aqui hoje adorando a Deus. Não é motivo de você glorificar a Deus, irmãos? De dizer: Senhor, muito obrigado, porque em meio a tanto barulho, a tanta confusão, eu ainda consigo ouvir a sua voz. Aleluia. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então diz aqui que de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, semelhante a um vento, mas não um vento. E João descreve em profecia este fato, né? Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 16. É importante você ver que o cumprimento dessa profecia, que ele falou que estaria batizando com água, mas depois seriam batizados com o Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 3 vai dizer assim, vai dizer que antes mesmo dessa profecia acontecer,
essa promessa já tinha acontecido para o pai de João Batista, Zacarias, e de fato se cumpriu. Então é importante você entender isso, que muitas das promessas do Senhor já se cumpriu, muitas estão se cumprindo e outras ainda irão se cumprir, né? Está por vir. João respondeu a todos: eu batizo com o quê? Com água. O que simboliza isso, irmãos? Um ato público, uma atitude humana mesmo, algo simbólico, de mostrar aquilo que está dentro do seu coração, a orientação dada por Deus para todo o seu povo. Mas virá alguém mais poderoso do que eu. O que eu faço é por orientação, é por ordenança de Deus, mas não é o suficiente. Vai precisar de algo mais. Seria assim: quantos aqui precisam de água para sobreviver? Quantos precisam de água para tomar banho? Nem todos levantaram a mão. Mas você só vai tomar água? Somente a água é o suficiente para manter o seu corpo? Não, né? Então, é para que a gente possa trazer essa aplicação, para que possamos entender. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo de Deus e com fogo. Alguns textos falam só batismo com o Espírito Santo, e outros falam com batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou pegar essa parte com fogo para depois estar trabalhando um pouco mais. A primeira parte desse versículo, de Atos capítulo 2, versículo 2, vai falar assim: de repente veio do céu um som. Então nós sabemos como que é a chegada de Deus. É acompanhada por fortes ventos, tempestades, trovões, relâmpagos. E aí você, essa semana que passou, né, eu estava observando, e hoje também quando eu cheguei aqui, né, em vários lugares, os barrancos tomando a rua toda, né, como se estivesse derretendo, né? As árvores que às vezes estão ali durante anos, um vento que você precisa de uma máquina, muitos homens não conseguiram arrancar aquela árvore, basta um vento e vai lá e arranca, né? Então, o que nós podemos ver com isso? Podemos ver que por mais que a gente tenhamos sabedoria, conhecimento, força, astúcia, nós não temos a força e o poder que Deus tem. E observe, né? Na verdade, a força da natureza não é Deus, né? Deus não está no vento, Deus não está na tempestade, mas expressando a força e o poder que Ele tem para comandar aquilo que Ele quer. E aí, todas as nações, por mais que se preparem, por mais que se organizem, não conseguem conter tudo isso. Ou seja, é um caos para qualquer nação. Então, quando nós não nos preparamos, quando nós não nos aproximamos de Deus, ou quando ignoramos a sua força, nós estamos dizendo: olha, estamos aceitando todo o caos, e isso faz parte da vida. Não, o poder e a autoridade de Deus, querido, não é para trazer caos na sua vida, mas para que em muitos casos nós possamos lembrar, assim como João Batista, que não somos dignos de estar aqui hoje, que não temos autoridade e poder para dizer a Deus o que Ele tem que fazer, mas reconhecer a sua força e o seu poder e submeter a Ele. Quantos avalanches, querido, quantas tempestades já veio na nossa vida e ainda virá. Mas se nós buscarmos não a manifestação da sua natureza, mas a força desse Deus,
Ele sempre dará escape para o seu povo. Aleluia! Se você crê nisso, pode agradecer a Deus. Amém? Então diz: o estrondo e o fogo em Jerusalém lembrava o fogo e a fumaça e os sons dos sinais. E aí eu vou começar a fazer uma comparação entre o Novo e o Antigo Testamento. Vai lá no livro de Êxodo, versículo 19, 18 a 19. Êxodo 19, versículo 18 a 19. Depois vamos para Êxodo 14. Hoje à noite eu vou estar lendo esse mesmo capítulo, porém eu vou estar fazendo uma aplicação, não mais uma forma de estudo, de versículo, mas trazendo uma aplicação. O que aconteceu com esses discípulos, o divisor de água que aconteceu na vida deles, no momento em quando eu estava andando com Jesus, e agora que passou a não mais estar com Jesus fisicamente, mas tinha um outro ser ali que representava o Senhor, a mudança que teve na vida deles. Então, hoje à noite eu quero estar falando para você sobre isso. Olha aqui, o Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente, o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Quando você lê esse, deixa para mim na tela, por favor. Quando você vê esse texto, o Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Eu não sei se você é assim, mas quando eu leio um texto, eu começo a imaginar como que seria. Qual é a imagem que traz para você aqui, quando é descrito fumaça, chamas de fogo, tendo a terra tremendo? Na minha cabeça, é como se Deus tivesse descido em um vulcão. Há um tempo atrás, nós tivemos uma situação, alguns anos, em que toda a parte aérea foi interrompida por causa de um vulcão, devido à fumaça, que estava derrubando os aviões, tal, e tem toda uma explicação para isso. Então, você consegue imaginar se até os dias de hoje, um vulcão ele consegue parar toda um continente e traz aquelas foligens em vários lugares. Então, para você entender a força que estava nesse Deus, a expressão da força que estava nesse Deus, foi numa situação como essa, que ali estava Moisés de frente para ele, e nós sabemos que quando alguém vê um estrondo de um vulcão, uma fumaça de um vulcão, só tem uma coisa a ser feita: corre, e corre muito, e todas as lavra, e agora deu nó, isso aí, aquele negócio cai cinza, com uma temperatura altíssima, nada sobrevive naquele lugar. Mas com o passar do tempo, a Itália é um desses lugares, se torna o lugar mais fértil. Por isso muitos têm dificuldade de abandonar os lugares próximos aos vulcões, Então, neste lugar que traz medo, que assusta, que a terra treme, um fogo com fumaça, ali está Moisés. E fazendo o quê? Falando com Deus. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. A segunda parte do versículo 2, do capítulo 2 de Atos, vai dizer: um vento muito forte. E esse vento muito forte faz lembrar o livro de Êxodo, capítulo 4, 14, 21, quando Moisés estava de frente ao Mar Vermelho,
e diz que um vento muito forte do Oriente soprou sobre o mar e dividiu as águas. É importante contar essas histórias para que você possa começar a visualizar a dificuldade que Moisés estava passando, as indecisões, que ele ainda não tinha experiência nenhuma com Deus, não tinha visto nenhum milagre dessa grandeza, e que estaria sendo escrito pela primeira vez, e esse conhecimento pela primeira vez foi visto por Moisés e por todos que estavam ali com ele. Mas além das águas se abrirem, havia um vento muito forte, e esse vento tinha com qual propósito? De dividir as águas. Então nós podemos ver, querido, que o vento do Espírito Santo é um divisor de água na vida de um cristão. E aqui tem algo importante que eu preciso estar comentando com você. É diferente uma pessoa que permanece em Deus. Você pode ter um encontro com Cristo, você pode vir à igreja, você pode ter uma experiência muito íntima com o Senhor, mas se você não permanece, aquilo acaba, é só um passado, é só uma lembrança. E aí eu trago uma aplicação para cada um de vocês aqui agora. Qual a experiência mais recente que você tem do agir de Deus na sua vida? Qual a experiência? Ah, pastor, há 20 anos quando eu me converti. Caramba, então Deus ficou preso lá 20 anos atrás? Não tem nenhum milagre, não tem nenhuma oração respondida, não tem nada que traga à sua memória hoje, o mais recente de um ano. Esse divisor de água é justamente isso. Uma pessoa que permanece, uma pessoa que busca Deus, as experiências, querido, elas são constantes, não só de coisas boas, mas também de livramento. Você vai conversar com os discípulos. Antes era uma história, depois deles permanecerem e estar ali aguardando a orientação de Deus, a vida desses homens mudaram para melhor, tiveram facilidade? Não, eles conseguiam encarar os problemas, mas de cabeça erguida. Eles olhavam e diziam: eu estou vendo a dificuldade, mas o Deus que me livrou vai nos livrar também desse momento, aleluia. E quer ele livre ou não, como diz os amigos de Daniel, saiba de uma coisa, ó rei, nós não vamos nos curvar. Aqui nós podemos ver que ainda o derramar do Espírito Santo não tinha descido sobre esses amigos dele, mas eram pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E agora eu vou contar para você como é uma pessoa cristã que não permanece na palavra. Ele oscila, ele é inseguro, e se um ímpio começar a discipular, ele acaba se convertendo a qualquer outra religião, e não consegue convencer aquela pessoa de que o Deus dele é poderoso. Sabe por quê? Porque não tem experiências autênticas com o Senhor. Se alguém chegar para mim hoje e falar assim: Emilson, você está falando que Deus cura aí? Mas eu tenho um parente lá que sofre de epilepsia há tantos anos. Cadê esse? Crente, está lá, vira e mexe, tem crise convulsiva. Deus não cura isso não. Eu falei: olha, querido, eu vou dizer assim, eu não sei qual o propósito que Deus está permitindo para essa pessoa, mas eu posso dizer para você que eu já tive essa enfermidade e Deus me curou, e ninguém vai me convencer disso, porque eu vivi essa situação, e eu tenho esse testemunho na minha vida. Consegue entender a diferença de que quando você tem essa intimidade com Deus e quando não tem? A teoria
ela é boa, ela é excelente, é necessária para te dar base, para que você possa ter prática, mas quando se junta as duas, aí se torna algo maravilhoso, querido, aonde o Senhor vem para te visitar, o Senhor vem para falar contigo, o Senhor vem para te consolar, o Senhor vem para fortalecer a sua alma e fazer transbordar você de graça e de amor. E essa presença não é somente para você. Aqueles que estiveram ao seu lado, eles ficam contagiados pelo seu testemunho. Olha, eu ainda não sou um crente não, mas o dia quando eu for um cristão, eu quero ser como essa pessoa. O Espírito Santo, querido, quando ele começa a atuar na sua vida, é um divisor de águas. As pessoas que conviveram com você lá fora, e o grupo mais difícil de testemunhar isso é os da própria casa, irmãos, tio, pai, cunhado, cunhada, os da própria casa. Quando há uma mudança, até essas pessoas, elas vêm à igreja para dizer assim: eu quero saber o que vocês estão fazendo com essa pessoa, porque essa pessoa não é mais a mesma. É porque recebeu essa porção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando você começa a buscar a Deus, Ele vai mudando e vai transformando o seu coração. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ele estava dizendo: olha, o condicionamento físico a gente demora tempo para conseguir. Eu falei: é verdade, mas basta 2 semanas, parece que zera tudo. Quando a gente volta todo quebrado. Eu falei: é verdade também. Não tem como ficar parado. O Espírito Santo quer agir na sua vida, Ele quer falar com você, Ele quer fortalecer. Veja, o Senhor não enviou os seus discípulos sem que estivesse capacitado. Mas vamos trazer para o nosso dia de hoje, irmãos. Conversando com alguns irmãos ontem, não aqui da nossa igreja, e o líder estava falando para essa pessoa: o que está acontecendo? Que essa coisa de ter assim escala, quem vem de manhã não vem à noite, né? Ou então eu venho para trabalhar à noite, já servi meu culto, já fiz meu culto a Deus. Não fez, irmãos. E aí o líder estava explicando. Eu fiquei falando assim: será que está falando da igreja do Coelho ou está falando da igreja dela? Mas não era da igreja do Coelho não, mas a mesma história. Alguns irmãos estão esquecendo de permanecer e aguardar o mover de Deus. Ficar em casa, querido, não vai te ajudar em nada, pode ter certeza disso, no sentido de ter uma mudança na sua vida. É hora de você ir e receber a orientação de Deus. Deus não quer só que você cultue a Ele, mas se coloque como voluntário para servir ao Senhor. Eu estava vendo algumas irmãs, nesse período de janeiro agora, nós vimos a importância que os irmãos e as irmãs que ficam com as nossas crianças, o trabalho que elas e eles oferecem. Eu estava lá preparando a mensagem, revendo a mensagem agora, e estava ouvindo já as crianças chegando num pique, irmãos, numa disposição, levanta, cai, grita. Eu falei: Senhor, eu não tenho condição de ser um professor, eu ficaria desesperado. Já estava desesperado lá no gabinete, né? Mas eu falei: dê graça a essas pessoas. São pessoas que dão aula, irmãos. São pessoas que
que tem uma atividade secular intensa, e vem durante a semana ainda para ficar com as suas crianças, para ter esse momento, e não só para ficar com elas, o mais importante, para ensinar a palavra, e ajudar você a ter esse momento de como orientar. E o que você retribui a isso a Deus? Essas pessoas têm tempo para te ajudar, mas você não tem tempo para também poder servir, para que essa pessoa possa estar aqui no culto. Veja, essa é a diferença. Uma pessoa que transborda do Espírito Santo, não é uma pessoa extremamente consagrada, que não tem erro, que não tem falha, que não tem dificuldade, não, mas ele tem o desejo. Eu não sei o que é para fazer, mas se o Senhor mandou, eu vou fazer. E aí a vida dessa pessoa começa a mudar. Qual o tempo que você tem ainda de vida? Você está desperdiçando cada minuto, se não for para servir o próximo, se não for para servir a casa do Senhor. Qual é a diferença, irmãos? No Antigo Testamento, Deus orientou Moisés para dizer ao povo: fique à distância de mim. Olha o que está no livro de Êxodo, versículo 21 ao versículo 24. Fique à distância, porque os seus pecados não combinam com a minha santidade e vocês vão morrer. Essa foi a orientação. Versículo 21 do Êxodo 19 vai dizer assim: e o Senhor lhe disse: desça e alerta o povo, Moisés, que não ultrapasse os limites, mas para ver o Senhor. E muitos deles pereceram. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare santo. Então, na antiga aliança, Deus não poderia se aproximar do povo, não porque Ele não quisesse, porque o povo não iria aguentar e iria morrer. E aí mesmo assim, no amor de Deus, mostrando a graça do Senhor, diz: olha, estabeleça um limite, porque senão você vai morrer. Moisés pedindo, conversando com Deus, como se fosse uma orientação. Lógico que não, mas mostrando que a intimidade de Moisés com Deus. Estabeleça um limite em torno do monte, declare o santo. E se passasse desse limite, essa pessoa iria morrer. Vamos trabalhar aqui um pouco sobre essa questão. Os limites que nós ignoramos. Os limites que nós achamos que isso vai acontecer para qualquer outra pessoa, menos para mim. Isso jamais. Os limites, querido, eles servem para todo na nossa vida, do nosso dia a dia. Se você não respeita o limite do sono, você vai ter problema. Falta de concentração, pode acontecer um acidente, você vai começar a não trabalhar de maneira correta, vai ter risco dentro da sua própria casa. Os limites das coisas que nós gostamos de comer, mas a questão não é o que comemos, é o excesso, a quantidade daquilo que comemos. Veja como que os limites, eles não eram, só valia para a antiga aliança, mas serve também para a nova aliança. Mas a partir de Cristo, esses limites de ter intimidade, de estar próximo de Deus, não foi apenas para Moisés. Agora, não só Moisés poderia ter mais essa liberdade, mas a todos. Diz que a glória de Deus, representada pelas línguas de fogo, veio sobre cada indivíduo.
Lembra? Língua de fogo, poder descendo do monte, fogo, fumaça, e Moisés tinha um determinado limite para ficar. Agora, esta presença voltou novamente sobre cada um de nós. Como tem sido, querido, a nossa vida com Deus? Para que você possa ir, e muitas coisas que você não avança, vida emocional, financeira, como mãe, como pai, pensa sobre isso. Não é uma questão de não estar na igreja, não é uma questão porque você tem falhado alguma coisa, mas porque não tem praticado. Basta praticar, sem esse sentimento de culpa, de confessar pecado, de mostrar as coisas para o outro e condenar. Não estou falando disso. Eu estou mostrando para você que uma vez você obedecendo os princípios, é possível você ir e ter uma vida diferenciada nos dias de hoje. Existe hoje 2 tipos de profetas: o profeta da bênção, que proclama a palavra, que declara, mas o profeta também de calamidade, que todas as coisas ruins ele joga na conta de Deus. Deus está castigando, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo. Nós não precisamos disso, querido. Nós precisamos apenas de conhecer a palavra, que a própria palavra, ela vai nos corrigindo, aleluia. A própria palavra vai edificando o nosso coração e vai fazendo com que haja arrependimento na nossa alma e fortaleça o nosso espírito, como de um vento muito forte. Representa aqui o sopro divino. Encheu primeiro o cenáculo, a casa de Deus, e em seguida, os indivíduos que o adoraram. Versículo 2: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa, e todos estavam assentados. Passou este vento, o vento que vivifica, que fortalece, que renova, que há uma mudança, que há aquele start, que faz com que a pessoa acorde, como lá no livro de Gênesis, capítulo 1, quando diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Essa promessa, querido, essa profecia agora estava se cumprindo na vida dos discípulos, e que chegou até nós. Não existe mais nada novo no céu e na terra, porque tudo já foi concebido pelo Senhor Jesus. Ele faz mudança, Ele renova, Ele fortalece, Ele restaura a sua vida. Não seria o tempo de nós começarmos a refletir sobre essa orientação que Jesus deu? O que não me faz avançar na minha saúde? O que não me faz avançar no meu relacionamento? Qual é a diferença de que quando eu recebo essa porção, e à medida que eu vou tendo essa intimidade com Deus, e qual é a diferença quando eu simplesmente vou à igreja? Qual o meu comprometimento como jovem, como adolescente, como criança, como adulto, como professor, como pastor, como diácono? Basta simplesmente ler um texto? Ou dizer: Espírito Santo, fale sobre a vida de cada um deles. Mostra aquilo que eu não consigo ver e nem mostrar, mas eu sei que neste exato momento, essa palavra que vivifica, que fortalece, vai fazer com que você permaneça fortalecido no Senhor. Versículo 3. E viram que pareciam, o quê? Línguas
de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Eu sei que esse texto é um texto extremamente complexo, que tem várias interpretações, tá? Então vamos abordar bem devagar, com calma, e se tiver alguma dúvida, tá? Eu poderei estar aqui explicando para você no final. E viram que pareciam línguas de fogo, o que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Essa manifestação deve ter sido feito os discípulos lembrarem daquela palavra que nós lemos lá no livro de Lucas, capítulo 3, onde João Batista vai dizer: eu batizo com o Espírito Santo, mas virá um outro que irá batizar. Eu batizo com água, mas virá um outro que irá batizar com o Espírito Santo e com fogo. Né? Essa palavra que os cristãos gostam muito, né? Manda fogo, envia fogo, não tem nem a noção do sentido da coisa, que não é ruim não, né? Mas eu entendo quando a pessoa fala isso, né? Eu não sou aquele crente que fica de uma maneira literária, preso. Eu entendo o significado daquilo, assim como o Pentecoste, né, foi mudando o sentido de comemoração. Entendo que quando o cristão hoje, da atualidade, está pedindo esse fogo, está dizendo: Senhor, me renove. Quantos aqui querem ser renovados pelo Senhor? Né? Me purifique. Então eu vejo com esse olhar bom, eu não vejo esse olhar dizendo: olha, está pedindo fogo, você vai sendo consumido e tal. E essas interpretações é muito da experiência daquela pessoa com Deus. Eu não consigo visualizar o Deus ao qual eu sirvo, eu não sei o de vocês, né? Ao qual você serve, mas o Deus ao qual eu sirvo, eu não consigo ver Deus como um Deus mau, não consigo ver. Não consigo ver que Deus provoca uma situação ruim, né, na minha vida. Mas essas coisas acontecem como em qualquer outra. Mas eu consigo ver que essas coisas ruins da vida que acontecem, aqueles que têm a graça, a bondade, que guardam a palavra do Senhor, e diz que as bênçãos dele vão acompanhar por onde quer que eles estejam, até nos momentos ruins, ele tem a capacidade de transformar o mal em bênção. Então o meu olhar para esse Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, porque agora a presença dele veio sobre nós através do Espírito Santo de Deus. Então, diante dos olhos que estavam ali, a evidência física do cumprimento daquela profecia. Porém, eu sei que há outras interpretações. Vamos falar um pouquinho mais sobre batismo com fogo. Alguém já ouviu o termo labareda de fogo? Pessoas que visualizam fogo descendo do altar. Pessoas que rolam na igreja como bola de fogo. E por aí vai, né? Queridos, nós não temos o que dizer dessas pessoas. A experiência muito íntima que a pessoa teve com Deus não compete a nós, tá? Existem coisas que a Bíblia fala e que está registrado, e vai dizer assim: muitas outras coisas aconteceram, e que o livro, se fosse escrever tudo, não teria como contar. Então, não tem como você testificar materialmente, dizendo se aquele ato, aquele gesto é bíblico ou não, porque nem tudo você está registrado. E aí, como se resolver uma situação dessa? Se for do Espírito,
aquela experiência que a pessoa teve com Deus vai permanecer. Mas se for do homem, quem aqui não já ouviu assim, Deus falou comigo para fazer isso, aí passou daqui a 1 mês, 2 meses, mas cadê aquele negócio que Deus falou com você para fazer? Não, aconteceu um negócio, o inimigo está bravo. Mas como assim? O inimigo é mais forte do que o seu Deus, porque ele impediu do agir dele na sua vida? Se enrola todo, sabe por quê? Porque não foi Deus que mandou coisa nenhuma, então não permanece. Mas o que é de Deus, ele permanece independente das circunstâncias. Então existem experiências muito pessoais, minhas, que eu não vou dizer aqui para você, que foram experiências pessoais e únicas para aquele momento, e que eu não vou encontrar em nenhum lugar na Bíblia, mas o Espírito que estava em mim testificou que Deus estava movendo algo na minha vida, assim como no livro de Gênesis, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Está complicado aí para você? Está tranquilo até aí? Alguém quer ir embora? Está em paz? Estão conseguindo entender? Sim ou não? Se não entender também, eu volto e posso explicar aqui no final. Porém, há outras interpretações do batismo com fogo. Alguns enxergam como um fogo, ou seja, algo que aquece o seu coração e você não sabe explicar naquele momento, mas aquilo que era ruim, aquilo que era negativo, aquilo que você não conseguia romper, você diz, cara, eu tenho que parar com isso. Esse tipo de vida, esse tipo de amizade, esse hábito, isso não agrada a Deus. Ou seja, Deus purificando ali o seu coração. Alguns enxergam a essa interpretação. Outros admitem que a passagem seja um entusiasmo pela santidade, estando em fogo de Deus. A pessoa, naquele momento que estava orando, ele se desliga de tudo que está aqui. Ele não consegue ouvir se o celular tocou, ele se desliga do problema que estava importunando o seu coração até chegar à casa do Senhor, e ele começa a buscar a Deus, ele começa a chorar, ele começa a mesmo derramar, e até em falar em línguas estranhas, que saiu uma outra situação, que eu posso estar tratando sobre esse assunto, não vou conseguir falar sobre isso hoje, porém, é algo tão maravilhoso, e eu já vi várias experiências assim, de cultos aonde, mesmo depois do pastor terminar o culto, e dizer, pode ir embora, e o pastor fala, será que o telefone está ruim? O microfone está ruim? Gente, pode ir embora. E as pessoas permaneceram no mesmo lugar que estavam, orando, chorando, sendo fortalecido, dizendo, eu não queria ir para casa, eu queria estar aqui nessa intimidade com Deus. Essa mesma experiência, querida, ela é possível acontecer hoje, no nosso dia, na nossa casa. Só ao invés de você permanecer ligado na política, na economia, nos problemas que nós temos sociais, você não vai estar cheio do Espírito não, você vai estar cheio de medo, de pavor, e cada vez mais incrédulo. Mas à medida que você se deleita na palavra de Deus, que você ora, que você jejua, que faz um esforço, que em muitos casos é um esforço mesmo, é uma luta da sua carne contra o seu corpo, contra a sua mente, de vir à igreja. Não, hoje eu tenho um compromisso, está chovendo, mas eu vou, e não vou chegar 9 horas não, vou chegar mais cedo, que pode ser que tenha
acontecido alguma coisa na igreja, né? Preciso de alguma coisa, eu estou lá. À medida que você se esforça, você vai aprendendo a ter essa experiência com Deus, e esse entusiasmo e essa paixão, ela vai crescendo cada dia mais. Então este fogo também mostra essa sua conexão, esse seu coração aquecido por Deus. Ontem estive em um determinado lugar, que eu precisei visitá-lo, porque várias pessoas foram a esse lugar, e disse: pastor, sempre quando vou lá eu lembro de você, tem isso, tem aquilo outro, cara, é a sua cara. Eu tive que ir lá para ver se era mesmo, né? E eu falei: gente, esse lugar é minha cara. Então assim, é importante você entender isso. Aquela pessoa que me conhece, aquelas pessoas, ao ir naquele lugar, lembrou de mim, pelo que eu faço, pelo meu gosto, pela minha maneira de ser. Então, essa busca que diz aqui, outros admitem que a passagem seja um entusiasmo pela santidade, estando em fogo por Deus, é dessa maneira. Ele vai em um determinado lugar, ele escuta uma palestra, fala: cara, eu vou aplicar isso lá na minha igreja. Ele escuta um louvor e diz: olha, essa música vai ser maravilhoso, eu vou passar para os irmãos, eu vou ver a cifra dessa igreja, dessa música, eu vou ensaiar. Ou então aquele que está na manutenção da igreja, ele vê um gerador, ou alguma coisa que tem lá, que tem uma oportunidade, né? A mãe da Letícia, do Vitor e do Isaac, né? Sempre quando tem um descarte de algum material que a empresa dela, né, fazia, ela fala assim: pastor, tem uns materiais aqui que serve para a igreja, lembrei da igreja. Eu falei: tá bom. Isso aconteceu, acho que foi no ano retrasado. Eu tinha vindo de um exercício com um grupo grande, nós ficamos o dia inteiro pedalando. Eu cheguei muito cansado. E aí a Alessandra me liga, devia ser no sábado, 16 horas. Eu falei assim: Alessandra, mas eu posso pegar segunda-feira? Não, pastor. Mas dá para... Não, tem que ser hoje, senão vão jogar tudo fora. E eu cansado, e tinha que ir lá para Jacarepaguá. Eu não gosto de ir para o Rio, gente, eu odeio ir para o Rio, lá para o centro do Rio. E fui. O carro, a picape, não coube de tanta coisa que eu trouxe. Cuba de inox, panela, tudo que a empresa, que se não fosse doar naquele dia, né, ia jogar fora. Essa semana mesmo ela conseguiu qual é o nome daquilo? Aquele guarda-chuva grandão? Qual? Não. Olha só, pobre fala guarda-sol, rico fala ombrelô, né? Ombrelô. Obrigado, Beto. É isso mesmo, ombrelô, um guarda-chuva grandão. E estava lá, e ela falou: pastor, você está onde? Ela, quando me liga agora, já fica até apavorado, entendeu? Ó, pastor, tem que vir agora, porque senão... E aí eu fui, aí teve a segunda parte, né? A segunda parte foi assim: pastor, mas tem um segundo aqui, que vai ser doado para outra pessoa, e eu vou pedir para que você leve lá. Onde é? É ali. Mas onde é isso? Ali, numa comunidade. Não, não tem perigo não. Para a Alessandra tudo é muito fácil, não tem perigo não. E lá foi eu, né? E aí tá esse guarda-chuva grandão lá na toca, você vai ver que é um ombrelô, né? Ombrelô, guarda-chuva não. Então, veja, querido, quando o seu coração está na obra, ele está em conexão o tempo inteiro. Você sente falta da igreja. Eu achei muito legal conversando com os adolescentes, e eles dizem: pastor, estava sentindo muita falta desse culto. Janeiro foi um mês interminável, né?
Eu estou sentindo falta de estar ali na igreja domingo à noite. Coração na obra. Vamos parar por aqui. À noite a gente continua esse assunto. Mas o meu desejo é que o seu coração, os irmãos podem vir à frente, por favor, para servir a ceia. Meu desejo, querido, que o seu coração esteja aquecido por esse fogo. Este fogo que traz intimidade com Deus. Esse batismo não é simplesmente algo teórico. O fogo mostra que você precisa sentir o calor. Eu queria chamar bastante a sua atenção para isso. Quantos aqui gostam de, quando alguém vai em um cômodo da sua casa, deixa as lâmpadas acesas, desperdiçando energia? Todos gostam? Quantos aqui não gostam? Pode levantar a mão. Mas e se essa pessoa disser assim: mas eu vou voltar, e daí? Quando você voltar, acende de novo, seu cara de pau, é você que paga a luz, e aí começa, não é assim? E a geladeira? Aquele que abre a geladeira e fica olhando, achando que vai acontecer um milagre. O que você está olhando a geladeira? Sei, só tem água, fecha esse negócio. Está gastando luz, além de não ter o que você quer. Está lá, desperdício. Porque você sabe quanto custa cada centavo, quantas horas de trabalho que você teve ali. Então você não quer desperdiçar. Olha quantas coisas o Senhor já fez na sua vida. E se você não estiver colocando isso em prática, os ensinos, a sua vida no altar de Deus, servindo a Ele, você está desperdiçando a sua vida. Feche seus olhos. Enquanto os obreiros, os diáconos, estarão passando para servi-los, há uma promessa para a sua vida, querida. Estar cheio do Espírito Santo não é apenas falar em língua e ficar rodopiando e falando mistério e revelações. Não, é mais do que isso. É levar outros a ter frutos de arrependimento. É levar outros a ser contagiado por essa presença maravilhosa e fazer com que essas pessoas fiquem agarrados, apegados à palavra, como a profecia, a revelação que foi dado para Jeremias, como aquele cinto. Que assim seja a palavra do Senhor. Que o seu olhar seja para o reino, que o seu talento, que a sua vida, que o seu dom, que o seu recurso, que as suas palavras sejam para levar outros a permanecer e aguardar no Senhor. Permaneça, espere. Ô Senhor, eu faço essa oração em favor de cada um dos meus irmãos. Que somos um cristão porque recebemos o Senhor, somos.
Se você fez essa oração de entrega, ninguém poderá tirar isso de você. Mas o Evangelho não é somente para receber. É quando recebemos esse fôlego de vida, esse respirar movido pelo Espírito sobre a nossa vida, tirando todas as malícias, as maldades, nos levando a pedir graça, misericórdia, perdão. Nós entendemos que a nossa vida é muito mais do que pensar em dinheiro para a igreja. E essa é uma oração que eu quero fazer aqui diante dos meus irmãos. Senhor, eu não quero ter preocupação, eu não quero me desgastar com as despesas da igreja, porque quem sustenta esse ministério é o Senhor. Portanto, Senhor, que as provisões possam ser derramadas, como foi derramado no Antigo e no Novo Testamento, ao qual não faltava nada para o seu povo. E que compete a nós permanecer na tua palavra. Eu quero permanecer, Deus. Eu quero que meus irmãos permaneçam, sendo fortalecido em graça, em misericórdia e em amor. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos buscando a tua presença. Venha sobre o teu povo. Peça isso. Peça, Espírito Santo, que as promessas que o Senhor lançou sobre a minha vida possam se cumprir. Venha aquecer o meu coração. Venha, ó Deus, vem fortalecer a minha alma. Faça dessa letra a sua oração.
erguer esse pão, você está declarando, você está dando esse ide, esse prosseguimento, você está praticando também a palavra, você está trazendo à sua memória aquilo que o Senhor falou. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, por Tua causa. Não é denominação, não é amizade, não é o bom momento dessa congregação, mas é a Tua presença que está aqui nesse lugar. Esse mover do Espírito, que é este fogo que precisa nos purificar dos nossos corações rancorosos, da mente maliciosa, das amizades que corrompem a nossa fé, de tudo aquilo que nós navegamos na internet, neste mar tão contaminado, tão poluído, tão contagioso, que vai minando a nossa fé. Queremos te pedir nessa manhã e confessar, se arrependendo dos nossos pecados, para que não haja falta de espaço nesse lugar, aonde a Tua presença esteja conosco. Que você possa nesse exato momento agradecer a Deus. Comamos todos juntos para a glória do Senhor. Na sua morte, Ele sofreu por nós. Você que está sentindo uma dor, uma enfermidade, não teve uma enfermidade naquele momento que não estava no corpo de Jesus. Não teve uma dor que um ser humano sente em todo o continente que Jesus não tenha passado naquele momento. Mas Ele suportou tudo isso por amor a nós. A presença do Pai estava sobre Ele. Quando a presença do Senhor está sobre nós, simbolizando o estar transbordar do Espírito Santo, não há dor que possa suportar a glória do Senhor. Não há enfermidade que não possa recuar diante da presença de Deus. Não há um coração que está batido que não seja fortalecido nessa manhã pela presença do Espírito Santo. Que o Senhor possa começar a tocar você, que o Senhor possa mover o vento do Espírito sobre a sua vida, e que você possa sendo cheio do Senhor, cheio do Senhor, cheio de Deus. Cante para sempre, amém. Te damos glória. Aleluia. Para sempre, amém. Aleluia. Ouça Deus falar o seu coração. Erga esse cálice, querida. Esse é o cálice da bênção sobre a sua vida. O cálice da bênção. Eu tenho certeza que entre escolher a bênção e a maldição, vamos
podemos escolher a bênção do Senhor. Esteja fortalecendo as nossas vidas, Jesus. Se esses irmãos passaram tempos difíceis, e os tempos difíceis não esfriaram a sua fé, pelo contrário, a igreja cresceu muito mais. Que seja no tempo difíceis como nós estamos passando, o crescimento da tua igreja, uma igreja repleta da graça do Senhor, aonde as pessoas que chegarem nesse culto possam sentir a glória de Deus, possam sentir a cura na sua alma, no seu corpo. Aqueles que chegarem ali na associação desesperados, além de receber um atendimento médico, além de receber qualquer assistência, mas que não falte o principal, que possam receber a presença do Senhor. Oh Deus, eu coloco todos os trabalhadores, todos os voluntários, todos aqueles que entendem esse chamado e se prontificaram, mostrando que não só tem apenas para si, mas estão cheios da tua glória e querem compartilhar a tua bênção. Que o Senhor te renove cada vez mais, e cada dia mais você tenha ânimo, fome e sede da palavra do Senhor. Aleluia! Bebamos juntos para a glória do Senhor. Oh, aleluia! Você pode glorificar a Deus. Você pode dar glória a Deus bem forte. Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor. Levante as tuas mãos e agradeça ao Senhor, dizendo obrigado, Senhor, pela tua palavra liberada nesta manhã. Diga isso para Ele, querida. Não deixe passar essa essência, não deixe passar a presença de Deus sobre a sua vida. Obrigado, Jesus, que logo mais possamos retornar para nos alimentarmos ainda mais, dar continuidade naquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Que culto, Senhor. Que presença, Senhor. Que a tua graça, que a tua misericórdia possa cada vez mais estar sobre nós. Conduza-nos, Senhor, aos nossos lares, para que possamos sim termos um dia, uma tarde abençoada, e que possamos nos comprometer cada vez mais com o teu evangelho, com a tua palavra, e possamos retornar, Senhor, para cultuar aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos, e que toda a igreja diga amém. Deus abençoe a todos rica e abundantemente.